Olá, Susana! Olá, Bem-vinda! boa tarde. Aqui com uma tarde do sol, fantástica. Aqui está uma tarde de verão. E tu aí? Olha, está bom tempo. Não está assim um sol enorme, mas teve bom tempo, não choveu. Para quem andou a prometer que iria chover a semana toda, hoje teve um dia espetacular, não choveu, muito bom, deu para estar um pouco à hora do almoço, depois do almoço sentada. Eu, por acaso, tenho a sorte, o privilégio, de poder almoçar numa esplanada, no sítio onde eu trabalho. Tem uma esplanada com um jardim e poder descansar um pouco. Estava um tempo maravilhoso e são ali 5, 10 minutinhos para recarregar as baterias e foi muito bom. E vou aproveitando assim o sol, apesar de continuo aqui meio cinzenta nesta luz da minha casa. Mas pronto, eu ainda não acertei aqui com as luzes aqui do meu escritório para fazer aqui o direto com uma luz melhor, mas eu vou estudar o assunto e vou ver se melhor. Boa noite a quem está, boa noite ou boa tarde a quem está a assistir. Deixem cá ver, ainda não temos ninguém, mas há de chegar alguém. Sim, E vamos recomeçar ou continuar as nossas dicas de uma dica por dia. Não sabe bem o que lhe fazia. Agora, durante uma semana, na minha página, estivemos uma semana a começar esta semana na minha página. muito bom. E por acaso é muito bom. Eu gosto muito desta dinâmica de ser umas vezes na minha página, outras vezes na tua, que assim podemos chegar a várias pessoas e pessoas que me seguem também te conhecem a ti, podem conhecer o teu trabalho e vice-versa. Eu acho que é excelente, eu acho que é muito bom. E hoje é a minha vez de dar uma dica, Susana. Eu não sei E qual eu, é. Vocês conhecem para mim também. Vamos ver o olha, que é que mais uma vez foi uma dica que eu me lembrei hoje, a caminho de casa. Pronto, é para verem como estas dicas muitas vezes são instantâneas ou são dicas que normalmente aparecem das situações do nosso dia a dia e do que nós vamos vivendo no dia a dia. Às vezes, um pequeno comentário de alguém, para mim, como se costuma dizer, um trigger, é um gatilho, por assim dizer, para me lembrar de uma dica para vir aqui partilhar. E eu hoje vinha cá partilhar uma dica em relação ao nosso tempo. E eu hoje cheguei a casa, vinha a pensar no assunto e cheguei a casa e no telemóvel fiz umas contas. E cheguei à conclusão que num ano, para quem sabe ou para quem não sabe ficar a saber, eu atualmente já estou a trabalhar, não estou em confinamento, não estou em teletrabalho, estou a trabalhar fora de casa e todos os dias demoro cerca de 30 minutos de viagem para o trabalho e outros 30 para voltar, portanto são cerca de uma hora por dia. E eu estive a fazer as contas de quanto tempo por ano eu gasto dentro de um carro. Só nesta deslocação do trabalho de casa para o trabalho e vice-versa. São 14.520 minutos. Aliás, eu até já pus um post na minha página com este número, 14.520 minutos. E eu vinha aqui desafiar e vinha-vos perguntar a quem me está a assistir, ou quem vai assistir mais tarde deste direto, o que é que vocês conseguem aprender em 14.520 minutos. Para quem não sabe, 14.520 minutos basicamente são 10 dias da nossa vida. 10 dias completos, 24 horas. Portanto, são 242 horas por ano, o que equivale a 10 dias ininterruptos, por assim dizer. E eu pergunto o que é que nós conseguimos aprender em 14.520 minutos. Porquê que eu pergunto isto? Porque eu, pessoalmente, acho um desperdício o tempo que nós gastamos no trânsito, no ir e vir. E para mim é um desperdício de tempo. E é um tempo que eu estou a gastar que, se eu não aproveitar para fazer outras coisas, é um tempo completamente desperdiçado. Eu costumo, e esta é a dica que eu vinha aqui partilhar, e que vos queria deixar aqui em jeito de reflexão, é o que é que vocês, as pessoas que fazem deslocações diárias de casa para o trabalho e vice-versa, como é que podem utilizar esse tempo para aprender?
para poder aprender algo de novo. Eu costumo, na minha deslocação, costumo ouvir um bocadinho de rádio. Logo de manhãzinha costumo ouvir um bocadinho de rádio, mas eu sou muito fã de podcasts e de audiolivros e é o que eu faço das minhas deslocações. Há duas coisas que eu faço, ouvir podcasts ou ouvir audiolivros e meditar. Não é uma meditação tradicional, mas é como se fosse uma meditação. Olha, já temos aqui a Maria Teresa. Olá, Maria Teresa. Bem-vinda. A Maria Teresa já deve estar habituada. Uma semana na tua página, uma semana na minha página. Bem-vinda à casa e bem-vinda aqui à nossa casa, à minha casa em particular, que agora é aqui na minha página. Bem-vinda, Maria Teresa. E a minha dica passa por... eu estou a ouvir um... Não. Eu estava a ouvir aqui uma interferência. A minha dica passa por isto, por fazer-vos refletir um pouco o que é que nós podemos, como é que nós podemos utilizar da melhor forma este tempo de deslocação que nós temos. Eu costumo, era como eu estava a dizer, eu costumo ouvir audiolivros, eu costumo ouvir podcasts que eu gosto imenso e aprendo imenso. Às vezes, ainda como nós falamos no outro dia, às vezes um insight, uma palavra, uma frase, um comentário de alguém pode nos trazer ensinamentos. E eu aproveito este percurso de viagem de carro, que eu trabalho fora de Lisboa, portanto, infelizmente não tenho muitas alternativas a nível de transportes públicos para me deslocar para o trabalho, portanto tenho mesmo que utilizar o carro. Outra maneira que eu tenho de aproveitar o tempo, era como eu estava a dizer, era como se fosse fazer uma meditação. Eu gosto muito, às vezes, principalmente ao final do dia, que eu já venho com a cabeça cheia por causa do trabalho e cansada, de vir em silêncio, com o rádio desligado, sem nada. Às vezes utilizo uma parte do percurso para desligar o rádio, e vir no silêncio, me focar naquilo que correu bem, naquilo que não correu bem, a tentar já fazer um planeamento, ou, por exemplo, um planeamento para o dia seguinte, ou para o que eu vou fazer quando chegar a casa, ou muitas vezes a me focar em determinada situação que eu quero arranjar uma solução. Tentar arranjar soluções para desafios que eu encontrei durante o dia e que preciso de arranjar uma solução. E aquele silêncio do carro, daqueles 30 minutos, no meu caso são 30 minutos, é fantástico. Eu consigo me focar e eu quase que entro num estado de meditação, obviamente alerta, estou a conduzir e tenho que prestar atenção, mas é uma excelente maneira de me focar num único tema. Susana, como é que é? Como é que tu, quando vais para o trabalho, quanto tempo é que demoras? Eu também não trabalho muito perto de casa, eu levo sensivelmente 20 minutos de carro e depois outros 10 minutos a pé, porque não tenho estacionamento ao pé do serviço e opto por parar um pouco mais longe, porque eu não tenho estacionamento gratuito, e faço aquela viagem a pé porque eu aproveito também para fazer uma caminhada de reflexão. Exercício boa. São só 10 minutos, não posso chamar assim um exercício físico, não é? Não é um exercício físico intenso, mas é ali uma movimentação, já é muito bom. Sim. Para quem passa o dia sentada numa cadeira, não é? É muito bom, tanto de manhã como de tarde. Eu faço essa caminhada a pé, levo sensivelmente 10 minutos do estacionamento até ao serviço. Pelo caminho, são 20 minutos, não é? Eu de manhã gosto imenso de ouvir as notícias, porque eu apanho as notícias regionais e eu gosto de estar a par, porque nem sempre depois nós conseguimos ver, não é? Conseguimos ver as notícias e então eu aproveito a manhã para ouvir e ouço, pronto, já sei que passam ali as mais importantes e ouço ali as notícias do que se passa cá na nossa região. À tarde já não apanho as notícias, gosto também de vir a fazer lá está, a meditação, como tu dizes, não é? Pensar no que é que correu bem, no que é que correu mal e o que é que vai ter que acontecer depois de chegar a casa para que continue a correr bem. Eu só quero aqui partilhar, não sei se tem assim algum polícia a ouvir, mas por vezes, é assim, eu como venho, o meu trajeto é uma autoestrada, nós não temos assim, não temos semáforos, não temos passadeiras, não temos assim nada que tenha que abrandar. Eu às vezes nem dou pelo caminho.
Eu quando faz o clique, opa, já estou aqui, não é? Porque lá está, aquilo é... Já é automático, o caminho para nós já é automático. Se fazemos sempre exatamente o mesmo caminho, acaba por ser... Sim. Já são alguns anos, não é? A trabalhar e já são alguns anos, eu acho que se fechar os olhos já sei exatamente onde é que estou a nível de estrada, qual é a curva, pronto, a verdade é essa. E acabo por, às vezes, nem dar conta, porque estou tão envolvida nos meus pensamentos que acabo por nem dar conta que já fiz aquele caminho. E quando, já estou aqui, ok, já estou perto de casa, ou quando começo também a ver já as rotundas, não é? E a parte das casas, aí já começa, já estou mais perto de casa. Sim. Então aí já meto mais alerta, porque aí, claro, já temos mais carros. Mas sim, mas também aproveito um pouco aqueles 20 minutos para refletir, para ver o que é que ainda, também para organizar aqui já a segunda ou terceira parte dos nossos dias. Nós já nos perdemos, não é? Porque temos a parte da manhã, temos a parte da tarde, depois temos aqui talvez mais 2 partes, às vezes já à noite, e acabamos aqui também por organizar um pouco mentalmente alguma coisa até que ficou por fazer e aproveito também. E também eu acho que a gente acaba, eu como venho sozinha, nós acabamos por, sei lá, eu passo, pronto, nós temos o dia, eu passo o dia com gente, ou ao telefone, ou acabamos aqui por um bocadinho relaxar, esvaziar, não é? Esvaziar um bocadinho. E quando chegamos a casa, pronto, estamos prontas a encher novamente. Exato. Olha, a Elizabeth está aqui. Olá, Elizabeth. Olha, a Maria Teresa diz que hoje parou a meio do trajeto para comprar flores naturais. Olha que bom, Maria, muito bom. A Maria Ou roubar jarros nas bermas das estradas nacionais. Podem rir-se que eu deixo. Faz muito bem, Maria. Se lhe deixa feliz, roubam jarros que de certeza que vão ser muito mais úteis para si do que estar ali, e certeza se colheu o jarro, eu por acaso gosto muito dos jarros. É uma flor que eu gosto muito. E aproveito para parar. Se nós tivermos tempo, também podemos parar um pouco no meio do nosso caminho, do nosso trajeto, e fazer alguma coisa que nos dê prazer. Se no caso da Maria Teresa lhe dá prazer parar a meio do caminho para comprar umas flores, para colher ou roubar, como ela diz, os jarros na berma da estrada, fantástico. Eu lembro-me quando era criança, quando era adolescente, nunca fui de ir ao Algarve passar férias, mas fui 1 ou 2 vezes, e lembro-me de parar na berma da estrada para ir colher nas árvores alguns frutos e alfarrobas, por exemplo, da alfarrobeira que havia, e há muito no Algarve, e é muito bom, sabe muito bem. Mas voltando à questão da viagem do carro, aquele momento de silêncio, para mim aquele silêncio daquela meia hora no carro, e eu também faço a viagem sozinha, é maravilhoso, e para mim é fantástico, porque o silêncio a mim faz-me centrar e faz-me parar um pouco aquela correria do dia a dia que eu tenho durante o dia todo, todos nós temos quando estamos a trabalhar, e chego a casa muito mais relaxada, e o que eu mais gosto é, no regresso a casa, desligar o rádio, não ouvir nada. Eu não sou daquelas pessoas que gostam de falar ao telefone. Eu sei que hoje em dia há o alta-voz e podemos falar ao telefone. Eu prefiro estar no silêncio e aproveitar aquela meia hora para mim. Diz, Susana. Eu só tenho aqui que fazer uma partilha. Eu gosto de cantar. Canta! Não, eu gosto de cantar no carro, sozinha. Gosto de cantar. Olha, pronto, é uma partilha. Gosto de ouvir música, eu gosto de cantar. Eu acho que também me relaxa um pouco. E pronto, não me peçam para cantar, porque então não canto aqui. É só mesmo sozinha. Só no carro e sozinha. Boa. Mas pronto, olha, esta era a partilha que eu queria fazer, porque eu efetivamente acho que nós, se formos ver, gastamos muito tempo do nosso dia, do nosso ano, dentro de um carro. No meu caso, são os tais 14.520 minutos por ano, e eu olho para trás e penso, o que é que eu poderia aprender? O que é que eu poderia fazer de útil com estes 14.520 minutos, que são 10 dias seguidos?
e podemos fazer muito e podemos aproveitar da melhor maneira este tempo que passamos, porque muitas vezes até é um tempo quase que contrariado, porque vou para o trabalho e até nem me apetece ir trabalhar, por exemplo, ou não é o meu caso, que eu gosto muito de ir trabalhar, mas podemos aproveitar e aprender. E isto é algo que eu tenho vindo a desenvolver um pouco, que é optar sempre por ouvir um audiolivro, um podcast, e eu tenho aprendido muito, efetivamente tenho aprendido muito, porque eu durante o meu dia de trabalho, eu não tenho tempo para ouvir um rádio, não tenho tempo, estou sempre a trabalhar, sempre no corre-corre, e não tenho tempo. Quando chego a casa, como tu sabes, começamos o segundo trabalho, e muitas vezes não tenho tempo, então aproveito este percurso para poder aprender alguma coisa de novo, para poder cultivar um pouco a minha mente, ouvir outras coisas, e para mim passaram a ser uns minutos muito bem gastos neste trajeto, e no início até fiquei um pouco contrariada porque eu não estava habituada a fazer um percurso tão longo, eu sempre tive a sorte, vá por assim dizer, de trabalhar em empresas que eram relativamente perto da minha casa, tive alguns períodos da minha vida em que tinha alguma deslocação mais longe, mas regra geral sempre foi muito perto, nunca tive assim estes 30 minutos para a frente e para trás de manhã e à noite, e agora tenho, mas no início até fiquei um pouco quase que incomodada a dizer, pronto, vou perder tanto tempo no trânsito, mas eu agora consegui dar a volta, consegui pensar o que é que eu podia fazer para não ficar chateada, entre aspas, de estar a gastar tanto tempo no trânsito, e o que é que eu podia fazer para usar este tempo a meu favor, em vez de estar chateada ou aborrecida que vou ficar meia hora no carro para até chegar ao trabalho ou meia hora para chegar a casa. E é esta a minha partilha que eu vinha fazer aqui hoje, e deixar esta reflexão. A Maria Teresa diz, leiam para trás. Maria Teresa, eu vou ler para trás, eu depois vou ler aqui os comentários, são umas sortudas. Assim, há pessoas que demoram muito tempo, muito tempo. Eu, por acaso, já fui aqui atrás, a Maria Teresa diz que demora pelo menos 3 horas por dia. Maria, é imenso, sem dúvida alguma, sim. Mas e se tem tempo ainda faz as estradas do país, ou seja... País real, não deve ser autoestrada. Ainda vai assim por um caminho mais longo. É verdade. Isto é assim, somos umas todas. Somos sim. Mas a Maria Teresa, por exemplo, vou dar um exemplo. A Maria Teresa tem a sorte de poder parar na berma da estrada e poder colher jarros, coisa que eu infelizmente não posso, porque pelo sítio onde eu passo não tem, e eu faço também muito autoestrada, e como nós sabemos não podemos parar na berma da autoestrada, portanto este é um privilégio que eu não tenho, pelo menos no caminho, no percurso que eu faço. Portanto, Maria Teresa, pensando bem, tem uma florista onde pode parar e comprar flores naturais, tem uma berma da estrada onde pode parar e comprar e colher, não é roubar, é colher jarros. Portanto, a Maria Teresa também é uma sortuda. Bom, ficamos por aqui, Susana. Sim, amanhã encontramos novamente aqui, combinado? Encontramos novamente e apareçam também. Ok, fica combinado. Até amanhã. Bom, amanhã a todos e tenham uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã, Susana.